Bem, estamos de volta com o argumento, conversando com o infectologista e imunologista Nilton Beleze. Doutor Nilton, nós falávamos no bloco passado sobre a febre amarela e só para concluir o assunto, eu também li alguma coisa que a cepa encontrada em São Paulo, Rio e Bahia também é encontrada na Amazônia. Ela é a mesma? É a mesma. Os macacos, eles vão levando o vírus de um lugar para outro. Mas foi tranquilizadora a sua informação de que nós aqui estamos vacinados, que a maioria de nós está vacinada. Não tem grandes problemas. Bem, mas com relação à gripe, o problema é grave, porque nós estamos no período de grande... Frequentemente se fala em gripe, e falam em gripe, em vacinação para gripe, e as pessoas dizem, mas, poxa, a gripe é uma besteira. As pessoas não têm ideia. A gripe é considerada a última peste. É a última doença pestilencial que o homem ainda não conseguiu controlar. Para você ter ideia, uma cepa gripal, chamada gripe aviária, já ouviu falar nisso? Sim, que já passou por aqui. Ó. Por sorte, não, essa não. Essa está lá na Ásia. Ah, na Ásia, está certo. Ela passa da ave para o homem, mas do homem não passa para outro homem. Então, a transmissão é difícil. 60% a 70% dos indivíduos infectados por esse vírus morrem. Você já pensou se as pessoas conseguissem transmitir esse vírus de uma para outra? Seria uma catástrofe mundial. O que houve? Então, há um medo muito grande disso. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde dos países todos, tem uma preocupação muito grande. Quer dizer, gripe assusta muito. Doutor Nilton, o que houve de descontrole no hemisfério norte desta vez para que se alastrasse essa gripe tão forte? Olha, não se sabe exatamente o que está levando a essa situação. Existem várias teorias. Uma é um inverno muito forte, não é? A outra é que realmente o vírus sofreu uma variação muito rápida e não houve tempo de acompanhar com a vacina a variação que houve. Isso pode acontecer a qualquer momento. São milhares de hospitalização, tem ocorrido óbitos Muitos também, óbitos idosos, também. crianças, que são as principais especialmente, focos. E os enfermos. Um indivíduo, por exemplo, que tem um problema cardíaco, ou um indivíduo que está em tratamento de câncer, esses indivíduos são diabéticos. Nós não temos um hábito cultural de nos resguardar quando estamos gripados. Pelo contrário, as pessoas continuam indo para o trabalho, continuam usando o transporte público e assim por diante. É uma questão cultural. E isso. Até porque você não sabe se você está gripado ou se você está resfriado ou se está com uma crise de rinite. Então, a gripe... Que é muito comum nessa nossa região, nessa época. Muito comum. A gripe tem... A característica da gripe, do quadro gripal, é que o início é muito repentino. O indivíduo se sente muito mal, assim, de você sair daqui e ir para sua casa, no meio do caminho você começar a se sentir mal, e quando chega em casa você diz para o pessoal, olha, eu estou me sentindo tão mal que eu não vou nem jantar, eu vou para a cama. E cai na cama e vai ficar lá uma semana até que se recupere. Essa é a característica da gripe causada pelo vírus influenza. Porque só ela é gripe, o resto é resfriado. São doenças com quadro gripal, mas não são graves. Bem, o que está acontecendo nos Estados Unidos, que as pessoas estão tendo que se hospitalizar e assim por diante, e também dizem que a vacina hoje disponível não inclui esta cepa que está em circulação. Porque houve essa alteração, esse comportamento... E a indústria não acompanhou, seria isso? Eles estão mais rápidos do que a indústria? Veja bem, a Organização Mundial de Saúde tem mais de 100 postos de coleta de informações no mundo todo. Aqui no Pará é o Instituto Evandro Chagas. Em São Paulo, Adolfo Lutz. No Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz. Tem 2 na Argentina e assim pelo mundo todo. Se coletam amostras de muco, nasofaríngeo, de pessoas com quadro gripal e você vai lá ver se ele tem gripe e se tem, qual é o vírus que está circulando naquela região. Essas amostras eles vão mapear e vão dizer, olha, o vírus que está circulando aqui na América Latina é o vírus tal, o vírus tal, o vírus tal. Então se faz uma vacina que normalmente ela é trivalente, mas que hoje já existe uma vacina quadrivalente, que a composição são 4 vírus, e esses vírus, então, essas vacinas são usadas com a perspectiva de que vai proteger a população no ano seguinte. Às vezes dá certo,
Na maioria das vezes dá certo, mas às vezes não dá certo. Às vezes se surge um outro vírus rapidamente, como está acontecendo agora, e a vacina não. E é um ciclo de quanto tempo? Isso fica circulando, vai acompanhar até o final do frio, até o final do inverno? Já começou a diminuir nos Estados Unidos. O período mais grave de gripe lá, de maior circulação, de maior número de enfermos e doentes, foi na primeira quinzena de janeiro. Agora já começou a diminuir e há uma tendência de chegar a fevereiro já com uma E aí esse vírus vai circular, né? Vai chegar por aqui na época grave da chuva. Veja bem, a gente não sabe também se ele chega por aqui. Você vê que no Havaí, que é território americano, há viagens, dezenas de viagens diárias. Foi o único estado que conseguiu ficar fora. E o estado do Havaí não teve problemas. Então, aqui pode chegar ou não. Isso também é uma coisa que não se entende. Não adianta amedrontar ninguém, mas quais as providências, já que não tem uma vacina para ela? E quem tomou a vacina da gripe no ano passado não está protegido, não é isso? A vacina de gripe protege muito pouco, por pouco tempo. O senhor já nos explicou para aqui. A estação Inclusive, nós aqui estamos no contra-calendário, digamos assim. A vacinação que se faz no Brasil, ela é feita para a população do Sul e Sudeste. Antes do frio lá. Antes do frio lá. Então, funciona. Para cá, ela tem um benefício muito menor. É lógico que, como nós estamos no Brasil todo, é útil. Mas, para nós, a vacinação aqui deve ser feita no final do ano. Outubro, novembro, dezembro, para que, quando chegarem as chuvas, a gente esteja protegido. Tá. Mas o importante é saber. Eu estou vacinado. Ano passado eu me vacinei. Não tem nada a ver 4 a 6 meses a vacina já perdeu o efeito. Já perdeu o efeito, então tem que se proteger bastante. Você tem que fazer sempre. Bom, eu recomendo o seguinte, aprendam a realmente lavar as mãos e não tocar no rosto, nos olhos, no nariz, sem antes ter lavado as mãos. Lavar as mãos frequentemente, porque enquanto eu estou falando aqui, nós estamos colocando partículas de saliva que são pesadas, caem aqui, e se tiver o vírus da gripe, ele está aqui na mesa, quando eu passo a mão aqui e passo a mão no meu nariz, eu trouxe o vírus daqui para a mucosa nasal e posso começar uma infecção. Então, a higiene em primeiro lugar. Segundo, as casas devem ser abertas, arejadas, se usa muito ar-condicionado. O ar-condicionado é ótimo, mas abram a casa para que a casa tenha também Sim, o ar-condicionado aqui na nossa região, ele até protege, diminui um pouco a umidade. Diminui um pouco a umidade, mas a umidade é boa para quem tem asma, para quem tem rinite, porque... A umidade para quem tem rinite? É ótimo. Você vê o seguinte, qual é o tratamento de asma? Não é nebulização? Sim. Aquilo é água, é vapor. Então, quando a pessoa fica doente mesmo, é quando seca, quando chega a época de seca lá no centro-oeste brasileiro, aí as pessoas sofrem muito. Daí precisam vaporizar, umedecer os ambientes, porque as mucosas, elas gostam de ficar úmidas e não secas. A mucosa seca é um desastre. O senhor tem visto, em função de todas essas epidemias, ano após ano, um aumento na cultura, uma procura, uma demanda maior com relação à vacinação? A gente acha que as pessoas que têm melhor educação, melhor nível cultural, que se apercebem da importância da vacinação, essas... Nós temos famílias que estão conosco há 3 gerações e que mantêm as vacinações atualizadas, dos filhos, dos pais, dos idosos. Então, e o capricho é simples, é uma vez por ano eles vão lá na clínica, atualizam as vacinações. O ano seguinte eles vão lá, atualizam. Se tem uma vacina nova que foi licenciada, eles são chamados e são feitas as vacinações, de tal forma que essas pessoas passam pela vida sem ter nenhuma dessas doenças que podem ser prevenidas por vacinações. São cerca de 60 infecções e são centenas de doenças que podem ser prevenidas por vacinas. As pessoas pensam assim, vacina de hepatite, a vacina de hepatite previne dezenas de hepatites, de formas de hepatite, de cirrose, de câncer de fígado, de metástase de câncer. Portanto, você, quando faz uma vacinação, a gama de proteção é muito grande. Doutor Nilton Beleze, muito obrigado por essa consulta pública. Vamos torcer para que essa gripe fique por lá, que não pegue um voo para cá, não é? E que se resolva logo essa questão aí da febre amarela lá por baixo também, São Paulo e Rio, eles estão mais protegidos, têm mais capacidade do que nós. Se isso vier para a Amazônia, seria um problema sério, mas o senhor já nos despreocupou com relação a isso. Mas
não devemos deixar de nos vacinar. Sim. Ou seja, aquelas pessoas que acham que não estão vacinadas ou que não têm certeza devem se vacinar. Nada atrapalha. Nada atrapalha. Você fazer mais do que uma dose de vacina, fazer 2, fazer 3, não vai ficar doente por isso. Porque quando você se vacina, você desenvolve imunidade. Quando você faz a outra vacinação, os vírus dessa outra vacinação, eles são destruídos pela sua imunidade. E problemas com a vacinação, a gente tem ouvido falar, são pessoas que já estavam com problema e a vacina só detonou esse processo? Essa é outra coisa. Eu dou graças a Deus todo dia, porque em 42 anos de atividade nunca tivemos um caso grave de reação vacinal lá na nossa clínica. Por quê? Porque nós não vacinamos assim, vai chegando uma pessoa e vai se vacinando. Cada pessoa é analisada. A pessoa pode até achar que não está se fazendo, mas ela preenche um questionáriozinho, o médico... Por questões alérgicas e tudo mais. Alérgica, ou se está tomando algum medicamento que pode prejudicar, ou se a pessoa tem tido muitas pneumonias e você diz, bem, tem alguma bronca aqui, vamos... Existem casos em que a vacina na hora não é recomendada, é isso? Muitas vezes não é recomendado. Só tem 2 contraindicações absolutas para a vacina, que é a imunodeficiência, o comprometimento do sistema imune para pessoas que precisam de vírus atenuados, como é o caso da vacina de febre amarela, é o caso da vacina para zoster, é o caso da vacina para sarampo, rubéola, cachumba, varicela, mas não para as outras vacinas que são inativadas, e é o caso do indivíduo que é alérgico a algum componente da vacina. E, nesse caso, entra a questão do ovo, que a maioria das pessoas pensam que, olha, fiz um exame de sangue e deu que eu sou alérgico ao ovo. E o cara come todo dia de manhã 3 ovos fritos com coisa, ele é alérgico ao ovo, ele tem medo de tomar vacina. Veja bem, alergia não significa doença. A alergia é um fator para o desenvolvimento de doença. Existem pessoas que desenvolveram um mecanismo para neutralizar essa alergia, que é chamada de tolerância. Desenvolve tolerância. Então, a maioria das crianças é muito frequente que tenham alergia ao ovo quando pequenininhas. Logo depois desenvolve tolerância e vão passar o resto da vida comendo ovo sem problema. Dr. Nilton Beleze, titular da Climep. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado por essa companhia. Até a próxima segunda-feira. Tchau.